Jornadas de Teologia 2020. A iniciação cristã em tempos de secularização. De 3 a 6 de fevereiro, no Núcleo do Porto da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Decorre hoje o segundo dia das Jornadas de Teologia da Universidade Católica Portuguesa do Porto, onde o tema é a iniciação cristã em tempos de secularização. Durante esta manhã irão acontecer duas conferências, onde o primeiro será proferida por Domingos Terra, cujo tema é tornar-se cristão. A segunda, proferida por José Eduardo Borges de Pinho, onde o tema é a dimensão eclesial da fé cristã. A seguir ao almoço, às 14h30, contamos com o tema Batismo, Ritualidade ou Catecumenado, preferido por Nélio Gouveia. A seguir teremos um painel de oradores, onde irá abordar o tema Processo de Iniciação à Fé, Perspectivas, abordado por Isabel Oliveira, Rui Alberto Almeida e José Maria Pacheco Gonçalves. Qual a importância deste tornar-se cristão nos dias de hoje? É importantíssimo porque exige muito empenho, uma vez que o ambiente à volta não ajuda como terá ajudado noutros tempos. Vivemos num ambiente secularizado, um ambiente onde é difícil perceber Deus, onde é difícil ler a presença de Deus, dá a impressão que Deus se rarefaz, mas Deus continua efetivamente presente e, portanto, torna-se vital o empenho pessoal, torna-se também importante o oxigênio comunitário, o ambiente comunitário para ajudar cada um de nós a fazermos como cristãos. Qual foi a mensagem que procurou passar para a comunidade que hoje assistiu aqui à sua conferência? Olha, não sei exatamente o que é que será o que mais terá tocado as pessoas ou qual será o ponto principal. Posso lhe dizer um aspecto importante, é o seguinte: a Igreja é uma verdadeira mãe e tem uma capacidade enorme para albergar a diversidade no seu seio. A Igreja tem uma enorme capacidade para albergar a nossa variedade de ser cristão. Agora, é preciso que também assumamos a responsabilidade de deixar que a Igreja verifique se o nosso viver cristão é efetivamente o viver da fé da Igreja. E, portanto, tem que haver uma humildade da nossa parte. Este reconhecimento mútuo, esta verificação eclesial, não é nenhum beijo de sete cabeças, é o convívio entre nós, em que nós somos capazes de fraternalmente tomarmos conta uns dos outros, nos corrigirmos, nos crescermos juntos, e, portanto, é preciso um reforço do espírito comunitário. De que forma é que a dimensão eclesial se reflete no processo de iniciação cristã? A dimensão eclesial é fundamental em todos os aspectos da vivência da fé. E no princípio, no meio e no fim. É evidente que, em termos da iniciação, eu creio que um elemento se destaca, entre outros, mas um elemento se destaca, que é fundamentalmente a credibilidade e o ânimo que resulta da percepção que se faz do viver comunitário cristão. Nesse aspecto, há, sem dúvida, a necessidade das nossas comunidades, por mais limitadas que sejam, possam ser um sinal vivo de que vale a pena viver a fé e de que a fé faz sentido. É claro que isso supõe profundas transformações em muitas coisas que nós recebemos do passado, que precisam de ser mantidas na sua substância, mas transformadas para responder às situações e experiências que atualmente as pessoas fazem. Nesse sentido, não há receitas práticas imediatas, mas há sobretudo um horizonte de consciência e há uma possibilidade de, através de sinais concretos, interpelar as pessoas a fazerem mudanças. Sem dúvida, por exemplo, na forma em todas as formas que envolvem a preparação para o batismo, na própria
a consciencialização da opção em termos, por exemplo, do batismo, numa atenção particular àquelas pessoas que estão em busca e que, já como jovens ou como adultos, precisam de facto de encontrar comunidades acolhedoras que as ajudem a caminhar. Em síntese, eu julgo que a iniciação cristã depende cada vez mais do núcleo de comunidades cristãs que nós somos ou não. Gostávamos que nos explicasse um pouco como é o processo catecumenado aqui na nossa Diocese do Porto. Ora, isso é o que eu gostaria de saber, e uma das coisas que eu tive ocasião de sublinhar é que falta muito informação e há dificuldade, mesmo da parte dos agentes de pastoral, a começar pelos párocos, mas também dos próprios eventuais interessados em fazer um catecumenato, em prepararem-se como adultos para ser batizados, de saber a quem se dirigir e de saber o que é que há. Há toda a esperança de que a recente nomeação da parte do Sr. Bispo de um delegado episcopal ou diocesano para o catecumenato possa ser a ocasião propícia para se fazer um levantamento daquilo que existe. O meu ponto de partida para aquilo que me pediram foi a experiência concreta modesta, simplesmente, de uma vigararia, que é de Gaia Norte, de um centro catecumenal que eu venho acompanhando desde há 4 anos. E, portanto, foi possível partir desta experiência concreta e depois daí refletir sobre alguns aspectos e deixar algumas interpelações que são questões em aberto. Mas, de facto, seria difícil e gostaria que um dia isso pudesse vir a ser feito, poder formular, assim, de maneira concreta e correta, aquilo que efetivamente há e de positivo e eventualmente necessitar de alguma revisão neste aspecto na nossa Diocese. Que há muitos catecúmenos, apesar de tudo, há batizados de pessoas adultas. Não há neste momento na nossa Diocese do Porto um conhecimento rigoroso, minimamente, de quantos são, de como são, dos centros aonde vão recebendo uma certa formação. Toda a gente tem consciência de que adultos que se aproximam e que desejam ser batizados e receber os sacramentos da iniciação cristã precisam de uma formação de vida suficiente, de todos os tipos, mas ser iniciados na fé. Mas isso efetivamente não está documentado. Esperemos que um dia venha a ser. Acha que a experiência que tem feito ao longo destes anos pode ser o princípio desse trabalho e de uma certa forma aplicável a outras zonas da própria Diocese? Eu penso que sim. Tive cuidado de dizer que não apresentava esta experiência como modelo para as outras, porque em cada caso, mas penso que estamos a tentar fazer um trabalho válido e, nesse sentido, oferece, de qualquer modo, uma documentação e um paradigma que pode ser ponto de referência para outras pessoas. E, de facto, é uma das coisas que eu sinto, a necessidade de não estarmos todos a trabalhar cada um para o seu lado e a partir de zero nestes esforços, mas que haja uma sinergia, um pôr em comum. Isso seria uma mais-valia para todos e para a Diocese no conjunto. Estas jornadas decorrem até o próximo dia 6 na Faculdade de Teologia do Núcleo do Porto. A imagem é de Diogo Emanuel, Pedro Teixeira, o teólogo, nas Jornadas de Teologia 2020. Jornadas de Teologia 2020. A iniciação cristã em tempos de secularização. Like a bird on a tree.